Olá pessoal, aqui quem fala é o Sérgio Santos e estamos aqui hoje para conversarmos mais um pouco sobre a nossa série Ciência e Espiritualidade. Bem, no trabalho selecionado de hoje nós vamos conversar um pouco sobre as evidências ou possíveis conexões científicas entre pesquisas, casos e reencarnação, tá? Eu sei que a reencarnação é um tema ainda extremamente controverso nos meios acadêmicos e também em vários meios religiosos, né? Para aqueles que não têm ainda muito conhecimento sobre a reencarnação, vamos conversar brevemente sobre, o que seria a reencarnação. Reencarnação é o processo que considera que nós somos ou temos um corpo nesta vida atual, neste momento aqui na Terra, e somos um ser ou espírito ou alma eternos, e que quando nós morremos ou desencarnamos, perdemos a vida física deste corpo, a alma continua a sua vida e a sua trajetória. E Deus, ou as leis universais que regem todo o universo, permitem que essas almas e corpos se nasçam novamente, ou seja, reencarnem, em um novo corpo, no mesmo planeta, no nosso caso, no planeta Terra, ou seja, em outro local, para aqueles que conhecem e acreditam nas vidas que estão em todo o universo. Muito bem. Considerando o quadro reencarnatório, ou seja, o nascimento de novo em um corpo novo para uma alma já antiga, nós consideramos então a possibilidade de que todos os seres ou todos os nossos irmãos, todas as pessoas que reencarnam trazem consigo as marcas e vivências do passado, de outras vidas. Normalmente, a maioria das pessoas não se lembra de outras encarnações ou de outras vidas. Não é comum as pessoas falarem assim, quando eu estava vivendo no século tal e aconteceu isso. Não é comum, não são todos, Aí, os motivos para justificar esse esquecimento são vários e a gente pode analisar pelo prisma de diferentes doutrinas ou religiões. Eu vou falar rapidamente pelo prisma da doutrina espírita, kardecista. De acordo com a doutrina espírita, nós reencarnamos com marcas ou às vezes memórias do passado, seja como forem, para poder continuar evoluindo, aprendendo, considerando que o objetivo de cada um de nós é chegar à angelitude, ou seja, o mais próximo possível da perfeição de Deus, nos integrarmos com o Pai, o Deus, o Todo, E quando nós então reencarnamos, nós nos esquecemos do nosso passado porque nós somos ainda pessoas falhas em evolução, E que se lembrássemos de tudo, teríamos muita dor e dificuldade de viver e fazer o que precisa ser feito nessa vida, nessa encarnação, especialmente considerando a lei divina que permitiria com que cada um renascesse muitas vezes com desafetos ou pessoas com as quais não teve uma boa relação no passado, no momento presente, para reajuste, para trocarem experiências e aprenderem a amar, a crescer, a evoluir juntos, Muito bem, então essa é uma das teorias que é a mais aceita e é com ela que nós vamos conversar aqui para aqueles que estudam e querem ouvir sobre reencarnação. Considerando isso, é importante nós relembrarmos e compreendermos, então, que algumas vezes as pessoas se lembram, sim, de coisas de vidas passadas e relatam, tá?
médiums, né, que são aquelas pessoas que servem de comunicadores ou de meio mesmo de comunicação entre encarnados e desencarnados, que têm uma memória maior, e muitas pessoas comuns, entre aspas, né, no dia a dia, às vezes acabam apresentando determinadas memórias ou determinados fatos que remetem a vidas passadas. É muito comum, especialmente crianças, tá? Nós vamos ver posteriormente em outros estudos casos de crianças que relatam a forma como morreram ou desencarnaram em outras vidas, que relatam vivências com o pai ou a mãe, por exemplo, né? Eu já ouvi crianças dizendo: eu já matei o meu pai, ou meu pai já teve tal e tal problema, e crianças muito pequenas. Bem, além disso, nós temos casos aí que corroboram, né, a teoria da reencarnação de crianças muito pequenas que ainda não tiveram nem tempo e nem capacidade neuromotora para aprender determinadas coisas e que sabem essas coisas profundamente. Por exemplo, tocar um piano esplendidamente com 3, 4 anos de idade, né? Então, assim por diante, existem evidências, tá? Mas a ciência em si, a pesquisa científica, ainda precisa evoluir muito, especialmente em metodologia e foco, para considerar e provar, né, a existência tanto do espírito, da alma, do ser além do corpo, quanto da reencarnação, tá? Então, isso ainda é um processo, porque a nossa ciência, ela analisa muitos fatos materiais e nós, às vezes, temos que transcender as formas materiais e os métodos atuais para compreender um pouquinho sobre isso. Lembrando para todo mundo que o método científico atual, né, aplicado, levanta uma hipótese. Essa hipótese tem que ser testada com métodos validados, né, obtendo resultados que são analisados para chegar a uma conclusão de confirmação ou rejeição. Após isso, né, isso é para validação científica mundial. A maioria dos trabalhos são publicados em artigos científicos em revistas de relevância internacional. E aí, quando nós temos vários casos que corroboram um ponto, a gente começa a aceitar uma nova verdade, né? Aí a gente acha artigos de revisão científica, né, meta-análises especialmente, e assim por diante. Mas, né, tudo isso é um processo. Muito bem. Então, no trabalho de hoje, nós vamos estudar um artigo científico. No trabalho de hoje, nós vamos considerar e estudar um artigo científico do ano de 2013 que buscou investigar e averiguar um caso, tá? Então, é um artigo científico de caso clínico, detalhando o que aconteceu e as limitações e as conclusões dos autores que nós vamos discutir aqui, tá? Então vamos lá? Bem, o artigo científico, ele se intitula Condições Médicas Raras e Sugestão de Memórias de Vidas Passadas. 2 pontos, um relato de caso e revisão de literatura. Esse trabalho, artigo científico, foi publicado no ano de 2013 na revista Explorer, né, volume 9, páginas de 372 a 376, e os autores são, como são, né, mais de 2, eu vou citar o primeiro e o último autor. Como eu disse, eles são referências em um artigo científico. O primeiro autor é o Giancarlo Luchetti, que é um PhD, doutor, e o último autor é o Fábio Massi, que é um médico, né, que trabalha com pesquisas na área. Nesse artigo científico, o autor faz uma introdução trazendo quão ainda é limitante o estudo de vida depois da morte na ciência tradicional, atual, o quanto isso é discutido ainda e estudado, sendo que temos pesquisadores que dedicaram a vida inteira a esse objetivo, mas as conclusões ainda são contraditórias, né? Porque o método científico que nós temos hoje ainda é limitado, especialmente em se tratando de energia, em se tratando de espírito, né? Nós temos limitações metodológicas
E, claro, nós sabemos aí pela história da humanidade que há pouco tempo atrás, né, entre aspas, quando se falava de bactérias, as pessoas falavam que era louco, micro-organismos, organismos pequenos, né, invisíveis a olho nu. Da mesma forma, falar que a Terra era redonda, ou da mesma forma, falar que a Terra não era o centro do universo. Ou seja, a ciência evolui, dá passos, né? E ainda vamos continuar evoluindo. Em um próximo trabalho, em breve, espero abordar com vocês um pouquinho sobre física quântica, que é uma das áreas que busca validar como essa questão de energia está conectada com as explicações da existência que transcende a matéria, né? Que transcende o corpo, tá? A questão de memória, cérebro, mente, que são diferentes, e a transcendência da matéria. Bem, enfim, além disso, na introdução, os autores trazem para nós algumas reflexões, mostrando como alguns casos de literatura têm limitações, né, quando se trata de vidas passadas, porque existem pessoas que utilizam da hipnose, por exemplo, e da lembrança de vidas passadas em diferentes métodos de meditação, de hipnose, ou seja, como for, de forma precária, né? E aí as pessoas muitas vezes inventam ou não são claras e podem trazer confusões. Porém, também, por outro lado, os autores mostram que existem casos na literatura científica mostrando casos incríveis, né? Que não tem outras explicações ou justificativas que não sejam a pré-existência do conhecimento daquele ser, né? Então nós temos de tudo na literatura ainda, né? Ainda tem estudos controversos e o nosso objetivo é continuar avançando, um tijolo de cada vez, para que em breve, com a graça de Deus, que consigamos ter essa conexão definitiva, né? De como provar a existência eterna da nossa alma, né, que transcende a matéria, e como nós somos muito mais do que um corpo, tá? Sendo assim, o objetivo do trabalho que nós vamos discutir no dia de hoje foi trazer o relato de caso de um adulto, tá? De 38 anos, que relata através de sessões de hipnose algumas traumas em existências passadas que vão se relacionar com achados médicos raros no corpo físico dele, e de forma mais aprofundada será avaliado, né, essas possíveis interações. Muito bem, vamos falar um pouco então sobre o caso clínico específico relatado nesse estudo científico, tá? Um homem de 38 anos que possuía saúde prévia muito boa e sem nenhum histórico familiar, porque nós sabemos que o histórico familiar congênito é um fator de risco para problemas, né, de saúde, foi a um hospital, né, com dores muito fortes no peito, tá? Essas dores, em princípio foi feito um ecocardiograma e não se observou nenhum tipo de alteração. Porém, feito em seguida, né, posteriormente, uma tomografia, foi observado uma determinada anomalia no coração deste indivíduo, tá? Ele apresentava uma determinada contração ou bloqueio, tá, parcial na coronária direita, tá? E isso fazia com que ele sentisse dores e acabou tendo um entupimento com deposição de cálcio neste local do coração. Esse achado, por si só, né, tem a sua raridade, mas o mais interessante é que após este evento, esse indivíduo, por questões de estresse, de necessidades pessoais,
buscou a psicoterapia e foi atendido por um médico, ou um profissional de saúde, na verdade, qualificado e com experiência na área de regressão e de vidas passadas. Durante uma das sessões, foi feito o processo de regressão e o indivíduo, né, de 38 anos relatou a memória de uma vida pregressa em que ele morreu ou se suicidou, né, com um crucifixo enfiado no peito. Ele era um padre e a morte dele, do corpo físico, aconteceu enfiando um crucifixo no peito que acertou o coração. Tá? Então, este foi o relato, e onde ele apontava foi a mesma região em que foi encontrado o problema cardíaco, né? Visualizado na tomografia. Este foi o primeiro episódio desse indivíduo relatado. Esse mesmo indivíduo, 3 meses para frente, apresentou dores muito fortes abdominais com febre, tá? E foi feita uma análise, uma tomografia para identificar se havia algum problema. E foi identificado um caso raro de como se fosse um pequeno infarto na região esplênica do mesentérica, no tecido adiposo, tá? Pelo menos nas imagens era compatível com tal relato. Isso é um caso raro na literatura de ser descrito, tá? E continuando as sessões com o terapeuta, né, ele fez essa sessão de regressão sob hipnose e, mais uma vez, esse indivíduo relata uma outra encarnação ou vida em que ele foi um lutador medieval e, no meio de uma batalha, ele teve o pescoço dilacerado e também com uma arma medieval, né, como se fosse uma lança ou algo do tipo, ele foi perfurado na região abdominal do lado esquerdo pelas costas, tá, no meio de uma batalha, o que condizia com o local onde aconteceu ou foi visualizada esse pequeno infarto, né, mesentérico, que foi visualizado nas tomografias. Muito bem, num terceiro episódio posterior, esse paciente, homem adulto de 38 anos e, né, com a vida saudável, né, até então, relatou uma pressão diferente, incômodo no braço direito. Tá? E ao aferir a pressão, foi observada uma pressão no braço direito diferente do braço esquerdo. Então, no braço direito ele tinha pressão de 150 por 90 milímetros de mercúrio e no braço esquerdo 110 por 90, o que é considerado, né, dentro da normalidade. Quando foi feita, então, uma tomografia angiogênica, né, com foco nos vasos, observou-se um raro achado de atresia ou estreitamento, tá, do leito do leito do arco aórtico do lado direito, ou seja, no local onde ele apresentava esse aumento de pressão. E esse estreitamento, né, também há um estreitamento mais raro, que nunca tinha se manifestado ou gerado nenhum tipo de problema, foi então acompanhado de uma sessão de hipnose onde o indivíduo relatou a presença de vários espíritos, tá, que buscavam atrapalhar a vida dele e que, de uma certa forma, também pressionavam e buscavam lesar o braço, né, desse indivíduo, desse paciente. Durante a sessão ainda, ele solicitou o próprio paciente uma conversa com esses indivíduos no intuito de solicitar que cada um siga o seu caminho, que pudessem, né, continuar
trabalhando de forma a crescerem e seguirem em frente, né? Então, esses foram os 3 casos diferentes em uma mesma pessoa de doenças relativamente raras que acometeram esse indivíduo e foram associadas durante sessões de hipnose e regressão a situações que transcendem o corpo, né? Ou seja, vidas passadas e a presença de espíritos que estavam associados a vidas passadas dele naquele momento, de alguma forma, interagindo com esse indivíduo. Muito bem, vamos então falar um pouquinho sobre a discussão que os autores trazem para nós sobre as possibilidades desse artigo, tá? Primeiro, os autores relatam que são casos realmente mais raros de se encontrar, né? Doenças médicas, achados médicos mais raros, e que foram encontrados todos nesse indivíduo de forma associada com relatos condizentes. E sabendo que ele não tem história pregressa de doenças e ele foi todo avaliado para ver se não tem uma doença congênita que possa gerar problemas cardiovasculares e não foi achado nada, existem a possibilidade de que ele esteja realmente relatando casos associados a vidas passadas, né? Muito bem. Os autores também discutem a possibilidade de delírios ou ilusões que às vezes algumas pessoas têm, mas também rebatem ou colocam, né, como peso aí a coincidência, entre aspas, de acontecer todos os casos dentro, né, com esse indivíduo, dentro de uma situação que é considerada normal para a saúde dele como um todo e que poderiam, né, no caso de se assumir a reencarnação, serem associadas com as descrições que o indivíduo trouxe. Os autores também discutem como existe ainda poucas ferramentas, né, poucas metodologias científicas capazes de investigar e corroborar tais casos para que a gente consiga chegar numa conclusão mais segura, né? Na literatura, alguns autores associam essas descrições de vidas passadas com problemas psicológicos e psiquiátricos, como esquizofrenia e como autismo e outras alterações. Porém, nada disso justifica em si determinados casos que são extremamente inexplicáveis se nós não considerarmos um conhecimento prévio de várias situações, tá? Então, por mais que vários casos sejam combatidos por alguns autores, vários outros não encontram justificativa para dizer que seria falso. Inclusive, né, muitos pesquisadores que não são ateus trazem achados que podem corroborar a existência das vidas passadas. Então, cientificamente falando, nós não chegamos a uma conclusão final, mas é mais um passo provando aí a possibilidade real da existência de vidas passadas. É interessante, nós temos vários outros estudos, eu vou aos poucos trazendo estudos para conversarmos e debatermos, mas é muito interessante como, agora eu vou falar um pouquinho da minha experiência de leitura e de estudos, né? Como o nosso querido, amado por mim, Chico Xavier, trouxe diversos casos, né, de pessoas desencarnadas com histórias trazendo RG, endereço, trazendo diversos fatos que só a pessoa poderia saber, como apelidos íntimos e situações íntimas, que ele nunca poderia ter acesso se a pessoa não tivesse relatado, né? A pessoa já desencarnada. E pela doutrina espírita e pelos relatos até do próprio Chico Xavier, nós temos uma série de casos, muitos casos, onde os problemas e erros de vidas passadas
danificam o perispírito, que é aquela matéria mais sutil que serve de molde, digamos assim, para o nosso corpo físico, e que são necessárias reencarnações e reencarnações de reparo, muitas vezes. Portanto, muitas vezes nós trazemos alterações no corpo físico atual devido a esses erros que nós cometemos no passado, danificando o nosso perispírito, né? Os casos de suicidas são clássicos, né? Trazidos aí pela literatura, em especial pelo Chico Xavier, né? De pessoas que atiraram na própria cabeça e voltaram com problemas de dificuldades de processamento intelectual, né? Ou dificuldades mentais em determinados aspectos. Pessoas que ingeriram ácidos ou venenos para cometer suicídio e retornaram com problemas graves do trato gastrointestinal, do estômago e assim por diante. Pessoas que têm diversos problemas de sensibilidade e acabaram pulando, por exemplo, na frente de um trem ou de um prédio ou algo do tipo, e assim por diante, né? Então, casos relatados nós temos vários. O que nós buscamos fazer é agora avaliar como a ciência pode caminhar em conjunto com a espiritualidade para que nós, aos poucos, avancemos, dando passos para crescermos como seres completos que somos, né? Nós não somos somente este momento e nós não somos somente este corpo. Nós temos este corpo temporariamente emprestado, cedido para nosso aprendizado e evolução, e somos uma alma, filha de Deus, almas eternas. Mas é isso, muita gratidão pela oportunidade de conversarmos e até a próxima. Namastê.